Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os materiais, fitas e luvas que a gente usa para fazer a embalagem de obra de arte. Galera, lembrando, esses materiais eles são recomendados para embalagens de curto período, ou seja, para um transporte, uma armazenagem ali de poucos meses, né? Se você for fazer uma embalagem para armazenar a obra por longos períodos, aí, sei lá, 3, 5 anos ou mais, recomenda-se que você faça análise do material adequado, beleza? Bom, pessoal, então vamos começar pelo nosso glacine. Galera, esse é um papel muito especial. Ele é um papel translúcido, ele é liso, ele é um papel com pH neutro. Ele é ideal para formar a primeira camada de proteção na nossa embalagem da nossa obra de arte. Por quê, Carlos? Porque ele evita que a obra suje de poeira, gorduras leves, sujidades, enfim. Ele protege ele é a primeira camada de proteção da nossa obra, tá? Ele é recomendado para obras de tinta acrílica, por exemplo, que já estejam completamente secas e não tenha relevo. Ele é recomendado para gravuras, para aquarelas, para obras de grafite, por exemplo. Enfim, esse material ele é recomendado para obras que estejam completamente secas, que não tem risco de soltar nenhum resíduo. Beleza? Vou mostrar de pertinho para vocês. Esse é o nosso glacine. Beleza, galera? Bom, pessoal, dando continuidade, agora eu vou apresentar para vocês o siliconado. Esse papel, ele é semelhante ao glacine, porém, ele conta com uma diferença. Ele tem uma película de silicone na frente dele que faz com que as obras que são mais úmidas não colem nele. Eu vou mostrar na prática para vocês entenderem a diferença. Ó, vou pegar uma fita aqui, mostrar de pertinho, ó. Esse aqui, ó, é o lado que cola, tá vendo? Notem, ó, que ele não cola na superfície no lado do silicone, tá vendo? Justamente por causa dessa película de proteção dele. Então esse material, ele é mais recomendado para obras à base de tinta óleo, obras em acrílico, que você usa um ativador onde ele é mais úmido, né? Que demora um tempo a mais para secar, obras que têm pequenos relevos, obras que estão envernizadas, molduras que estão envernizadas, beleza, gente? Então, este material, diferente do glacine, ele serve para obras que têm tintas mais úmidas e mais concentradas ali, beleza? O glacine serve para obras que estão extremamente secas. O siliconado serve para obras que são mais úmidas, né? Como tinta óleo, verniz e afins. Mas a ideia do siliconado é a mesma do glacine. Ele é a primeira proteção da nossa obra, que a gente vai preservar a nossa pintura, né? E é isso aí, galera. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso terceiro material. Galera, esse material se chama Tyvek. Ele é uma espécie de um tecido semissintético. Ele é feito de fibras de polietileno. Ele é super leve, é resistente à água, ele é respirável. Então, a função dele é a mesma do glacine e do siliconado. É o quê? A primeira camada de proteção das nossas obras. A diferença dele para os outros dois é que, por ele se tratar de um tecido semissintético e ele ser respirável, esse material ele é mais recomendado para embalagens de armazenamento, por exemplo. Por quê? Com o tempo, ele não tem alteração, né? Então, a ideia de uma embalagem para armazenamento, talvez esse material seja mais recomendado do que esses, beleza? E vale lembrar que esse material não é recomendado para obras úmidas, né? Como o siliconado, por exemplo, que obras que são mais úmidas, né? Esse material você tem que tomar cuidado, porque ele corre o risco de grudar na nossa pintura, por exemplo, assim como o glacine. Então, pessoal, sempre muita atenção na hora de selecionar o material para suas embalagens, beleza? A ideia da nossa embalagem é proteger e preservar a nossa obra. Mas se você fizer a escolha errada do seu material, essa embalagem que serve para proteger pode vir a danificar as nossas obras. Então, sempre muita atenção na hora de fazer as embalagens. Beleza, galera? Bom, pessoal, agora partindo para o nosso quarto material, vamos falar um pouco do nosso
bolha com TNT. Galera, lembra que eu falei que esses 3 materiais, o Glassine, o siliconado e o nosso Tyvek, ele serve como a primeira camada de proteção das nossas obras? O bolha, no caso, seria a segunda camada de proteção. Por quê, Carlos? Porque esses materiais são os que vão ter um primeiro contato com a obra, né? Então, na hora de fazer a sua embalagem, o primeiro material que você precisa envolver a obra é algum desses 3, né? Se a obra tiver muito relevo, for enfim, tiver alguma particularidade que não possa colocar nenhum desses materiais, aí você faz o shadow box, enfim, aí você recorre a outro tipo de embalagem, beleza? Mas quando trata-se de uma embalagem onde a obra vai ser envolvida e afins, então esse vai ser a primeira camada e o nosso bolha vai ser a segunda camada. Por que esse material é tão importante? Porque esse material ele é um material anti-impacto. Ele serve para proteger a obra de maneira física, a integridade da obra. E esse material especificamente ele é muito interessante. Por quê? Porque de um lado ele tem uma camada de bolha com TNT para evitar impacto, né? E do outro lado ele tem essa parte de TNT, que é um tipo de tecido não tecido também, que deixa a obra respirar e afins, né? Ajudando a preservar e a conservar a obra. Eu vou mostrar de pertinho para vocês. O lado do nosso bolha e o lado do TNT, beleza? Então, galera, com isso a gente já entende que primeira camada, né? Esses 3. Segunda camada, nosso bolha com TNT. E aí, por fim, para a segurança da obra, aí a gente faz um soft, né? Aí a gente faz outro tipo de embalagem por cima, mas que quem viu o conteúdo do curso já sabe como que faz, sabe para que serve e afins. Aqui eu estou mais apresentando os materiais para vocês. Beleza, gente? Bom, pessoal, agora vamos para o nosso quarto material. Galera, o nosso quarto material, ele é de uso externo, vamos dizer. Por quê, Carlos? Porque se a gente for fazer a embalagem para uma obra que seja muito frágil, a gente, né, pode usar a nossa primeira camada de proteção, a nossa segunda camada de proteção, e caso a nossa obra precise de uma terceira camada de proteção, devido à fragilidade dela, a gente pode usar espuma. Espuma normal, galera. Esse material, ele é super macio. Ele é um material que, assim como bolha, porém bem mais eficiente, ele é para amortecer, né, a absorção de impacto da nossa obra. Então, por exemplo, você vai embalar uma obra que é de vidro, uma obra que seja muito delicada mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Na nossa embalagem, a gente pode incluir espuma para aumentar a proteção da nossa obra e assim a gente fazer um transporte com segurança, um manuseio com segurança, sem trazer nenhum risco para as nossas obras, beleza? Bom, pessoal, agora para o nosso quinto material, eu vou apresentar para vocês o Etafon. Galera, o nosso Etafon, ele é uma espécie de espuma feita de polietileno expandido. Qual que é a função dele, Carlos? Cara, a função dele é a mesma do bolha e da nossa espuma, certo? É o quê? Absorção de impacto. É um material para proteger a integridade da obra. A diferença é que esse material ele é mais rígido do que a espuma, por exemplo. Notem que ele é mais firme do que a nossa espuma. Então, ele seria mais recomendado para o quê? Para algumas obras mais brutas, mais pesadas, né? Onde a gente precise preservar a integridade da obra contra impactos, pancadas e qualquer dano que venha a causar devido a pancadas mesmo, né? Porém, para obras mais duras. Se a nossa espuma serve para obras que sejam mais delicadas, o nosso Etafon serve para obras que sejam mais brutas, beleza? Então, por exemplo, obras de madeira maciça, quadros que são muito pesados, esculturas de ferro. Então, para esse tipo de obra que seja mais bruta, mais pesada, a gente pode usar o Etafon para absorção de impacto. Beleza, gente? Bom, pessoal, agora que vocês já conhecem um pouco dos materiais que a gente usa para fazer a embalagem das nossas obras, é interessante também vocês conhecerem as fitas que a gente usa para fazer as embalagens. Por quê?
Porque as fitas elas servem para deixar tudo no lugar, né, manter a embalagem segura, fixa, firme. Então, acompanhe aí um pouco das nossas fitas. Bom, pessoal, então vamos começar pela nossa fita crepe. Galera, fita crepe, ela é uma fita feita de papel, né? Ela gruda bem, mas ela perde aderência com facilidade. Então, esse tipo de fita, ele é mais recomendado para quais tipos de material? Galera, ele é mais recomendado para essa primeira camada de proteção. Por quê? Porque às vezes até o peso da nossa própria mão ali para tirar a fita, para puxar, né? Às vezes o peso da nossa mão já é o suficiente para danificar uma obra. Então, por ela ser uma fita que ela fixa bem, mas ela tem uma facilidade ali na hora de desgrudar, de você tirar ela da superfície que você colocou, então esse tipo de fita é o mais recomendado para essa nossa primeira camada de proteção, beleza? Bom, pessoal, então a nossa segunda fita é a nossa fita Durex. É uma fita plástica, é comum essa fita, né? A gente encontra ela com facilidade em qualquer papelaria e afins. Essa fita, ela é recomendada para que tipo de material? Aí já seria interessante usar essa fita na nossa segunda camada de proteção, o nosso bolha com TNT. Por quê? Porque ela fixa melhor, né? E a gente não quer uma embalagem que abra com facilidade ou que fique soltando. Então, esse tipo de material, esse tipo de fita, desculpa, é mais recomendado para esse tipo de material. Beleza, gente? Bom, pessoal, seguindo para a nossa terceira fita, a nossa terceira fita vai ser a fita Craft. Ela é uma fita de papel craft, né? E ela é super legal para você fazer acabamento em soft, né? Ela fixa muito bem em papelão, em alguns outros tipos de materiais, mas principalmente em papelão. A gente usa ela para fechar soft, para deixar aquele acabamento bonito, né? Dando um contraste na tonalidade da fita com a tonalidade do material. Então, esse é a nossa terceira fita. Beleza, gente? Bom, pessoal, seguindo para a nossa quarta fita, vamos falar um pouco agora da nossa fita dupla face. Galera, essa fita ela já é autoexplicativa. Ela serve para você fixar coisas eh, em outros lugares. Então, por exemplo, se você vai fazer um shadow box e você precisa fixar os etafons dentro do nosso papelão, a gente usa a nossa fita dupla face para ficar tudo no lugar, tudo certinho. Beleza, gente? E aqui, eu tenho um outro tipo de fita dupla face, que é essa daqui, ó. Essa fita, eu acho interessante dela, porque além dela ser uma fita dupla face e ter a função de fixar, né, a, fixar o etafon, por exemplo, dentro do nosso shadow box, essa fita aqui em especial, ela tem uma película de silicone, igual o nosso siliconado que eu mostrei para vocês no início. Então, ó, de novo, vou mostrar para vocês, hein. É, então, quando a gente vai fazer um shadow box ou algo do tipo, onde a gente não pode deixar com que a espuma ou o etafon tenha contato direto com a obra, é interessante a gente colocar essa fita para ela ter o contato com a obra, porque essa camada de silicone vai proteger a obra. Ó, vou mostrar para vocês de novo aí de pertinho na prática, ó. Aqui, ó, é o lado da cola, estão vendo? Ó, vou colocar ela aqui em cima da fita, ó. Viu? Não cola, ó. Essa película de silicone protege as obras, né? Trazendo uma segurança bem maior para as nossas obras e para nossa embalagem. Beleza, gente? Bom, pessoal, agora que a gente já falou sobre os nossos materiais, sobre as nossas fitas, eu acho interessante a gente conversar um pouco agora sobre as luvas. Por quê? Porque cada luva serve para uma coisa específica. Às vezes você usar uma luva de látex, por exemplo, em uma obra de inox, mesmo que você esteja com luva, isso vai danificar a obra, vai criar manchas ali que vão ser irreversíveis. Então o que vai acontecer? Você vai trazer um dano crítico à obra porque você utilizou a luva errada na hora de manusear. Olha que coisa ruim, sabe? Então, tipo, é interessante a gente saber até a luva que a gente está usando para que esse material serve, né? Então, bom, vamos começar pelas luvas de algodão. Galera, é uma luva de algodão normal, essas luvas que a gente vê
em barraquinha, sei lá, na 25 de março, por exemplo. Esse tipo de luva, galera, ele é mais recomendado para obras de inox, como eu citei, alguns tipos de fotografia que sejam antigas, porque na frente da fotografia antiga, se você for reparar, existe como se fosse uma gelatina. Essa gelatina, se você usar uma luva nitrílica ou de látex, por exemplo, com o tempo vai oxidar, tá vendo? Então é muito interessante você saber até a luva que você está usando para fazer o manuseio seguro das obras. Beleza, gente? Bom, pessoal, dando sequência, vamos falar um pouco das nossas luvas nitrílicas. Galera, essas luvas elas são feitas de um material sintético, né? Então elas são muito recomendadas para uso quase que geral, né? Elas são umas luvas que elas têm uma boa aderência, uma boa pegada, então ela serve para diversos tipos de cenários e situações, beleza? A gente só tem que evitar esse tipo de luva em alguns casos, como eu já citei, é, fotografias antigas, obras com verniz fresco. Por quê? Porque elas podem oxidar ou, por se tratar de ser uma luva que é feita à base de uma reação química, ela pode reagir com a obra, assim trazendo um dano para ela. Então, por mais que essa obra, por mais que essa luva ela seja de uso geral, a gente pode encontrar várias funções para ela, a gente também tem que se atentar em alguns pontos, beleza? Bom, gente, então vamos lá para nossa última luvinha. É a nossa luva de látex. Galera, essas luvas de látex, elas são super flexíveis. Elas oferecem uma ótima aderência e elas são excelentes para atividades que você precisa de uma firmeza e uma rapidez para executar, né? Então, elas são indicadas para manuseio de peças que são muito pesadas, para você trabalhar em ambientes que são mais úmidos e afins. Então, essa daqui, luva de látex, é para quando você precisa ter mais contato, né? Mais firmeza ali no tato na hora de pegar. Luvas nitrílicas são praticamente de usos gerais. Só que esses dois casos vocês têm que tomar cuidado com fotografias antigas, obras envernizadas, enfim, porque por elas se tratarem de uma reação química, né? É, Isso pode reagir em algumas superfícies, em algumas obras, beleza? E, por fim, a nossa luva de algodão, que é mais recomendada aí para obras mais delicadas, obras de verniz, obras de inox, como eu citei anteriormente. Então, essa serve para trabalhos mais delicados e essas para um trabalho mais bruto, ali onde você precisa ter um contato e uma firmeza melhor. Beleza, gente? Bom, pessoal, e agora que a gente já conheceu um pouco mais a fundo aí dos nossos materiais, das nossas fitas, das luvas, né? Eu acho interessante esse nosso bate-papo. Acho legal a gente aprender um pouco mais a fundo sobre os materiais, para que serve cada material, beleza? Por quê? Porque a gente encontra infinitos tipos de obras, infinitos tipos de técnica, e nem sempre a gente vai ter um material específico para cada tipo de obra, cada tipo de técnica. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender para que servem os nossos materiais, entender como usar os nossos materiais, como usar as nossas luvas, né, para a gente manusear, para a gente embalar a nossa obra com segurança. Vale lembrar que esse aqui é alguns dos materiais que a gente encontra no mercado, né? Com o tempo vocês vão encontrar aí infinitos tipos de materiais e vão entender para que serve cada um e vai conseguir incluir esses materiais na rotina e na embalagem de vocês. Espero ter ajudado vocês até aqui. Valeu, gente, até a próxima.